Exame de suficiência, edição 2021, comentários, banca e edital. Olá, meu nome é Osmar Pastore e nós preparamos essa abordagem aqui a respeito lá do edital do primeiro exame, né, de suficiência lá do CFC de 2020 para que você se prepare para que essa prova possa lograr êxito, né, para você e liberar você para uma atuação profissional, né, totalmente regulamentada. Lembre-se, né, para você conseguir exercer plenamente a atividade de contador, é necessário que você participe do exame e seja aprovado no exame. E é isso que a gente vai discutir aqui, como é que é essa edição e como é que ela se compara às edições anteriores. Nada muito complicado e de uma maneira bastante objetiva. Então vamos nós, tá? Primeiro, a banca, a Consulplan, a Consultoria e Planejamento em Administração Pública Limitada, ela tem elaborado as questões lá do CFC desde 2018. Então, o comportamento dela já é mais ou menos conhecido do mercado. Ele é mais ou menos conhecido, né? Porque antes, né, as questões eram elaboradas pela própria equipe do CFC ou uma equipe interna do CFC. Agora a Consulplan está sendo contratada e aí a gente precisa ver as características dessa banca, que não são tão complicadas assim. Então vamos nós, tá? Primeiro, são textos curtos e perguntas simples e objetivas em sua grande maioria. Então, quando a gente vai falar das questões de todas as disciplinas que estão envolvidas, em geral, as questões da Consulplan, elas têm um enunciado mais restrito, mais de menor extensão. E aí, com isso, né, fica mais fácil você manter a atenção sobre a questão e aproveitar melhor o tempo. A outra coisa é que ela procura cobrar o conteúdo do edital de uma forma abrangente, embora não necessariamente cobra todos os itens, até porque o número de questões que você tem no edital não é suficiente para cobrar todos os itens que aparecem lá nas emendas de todas as disciplinas, mas ela procura atuar de uma maneira abrangente. E aí, nessa hora, há uma frequência, uma preferência pela cobrança dos conceitos fundamentais, o que facilita a sua vida, porque a gente, com isso, consegue trabalhar em cima daquilo que você estudou aí ao longo lá do seu curso, da sua formação lá no ensino superior, né? E não fica trabalhando em cima de uma situação muito diferenciada que poderia surgir num ambiente mesmo real de contabilidade. No entanto, a gente tem uma outra observação. No caso do exame de suficiência, a reclamação geral continua a mesma desde os tempos em que o exame era elaborado pelo CFC. Então, o CFC orienta a banca nesse sentido. É fundamentado em questões pouco vinculadas à prática cotidiana. Quer dizer que ele é mais conceitual mesmo, né? Então, era e continua sendo agora sob a orientação, sob o desenvolvimento da Consulplan. E aí a gente contempla, né, dizendo que o Consulplan já está trabalhando com o CFC há 4 edições, 2018, 2019, então a gente consegue perceber uma certa tendência das questões. Bom, com relação às alterações observadas nesse edital, essas alterações são mínimas, a gente poderia dizer que elas são acessórias, mas algumas das alterações merecem atenção. Então, no que diz respeito à contabilidade geral, tá? Existe uma menção explícita a passivos e ativos fiscais correntes e diferidos, né? A diferença temporária tributável, diferença tributária dedutível, prejuízos e créditos fiscais. Isso comparado lá com o edital que foi lançado em 2019-2. Então, isso aí pode significar alguma elaboração de questão nesta direção. A outra coisa é referência ao sistema público de escrituração digital que deve ser cobrado, o SPED deve ser cobrado. É um sistema que foi implantado para, de certa forma, facilitar a vida das empresas, porque grande parte da documentação contábil acaba sendo registrada e mantida dentro do sistema, que é de origem lá da Secretaria de Fazenda, né? E
também, né, facilita o controle por parte do governo em função a uma série de aspectos tributários. Bom, com relação à disciplina de contabilidade aplicada ao setor público, existe apenas a natural e atualização em relação ao MCASP, que ele, na sua 8ª edição, ele passou a ter vigor sobre 2019. Então tem lá, a única coisa assim, relevante mesmo é que faz-se referência à última versão. Mas isso, de uma maneira geral, não muda absolutamente nada. Por quê? Porque sempre o edital fala que a gente deve se basear em coisas que foram atualizadas até os últimos 3 meses antes da ocorrência do edital. Então, se a prova vai acontecer daqui a 3 meses, mais ou menos, então o que está valendo hoje é o que vai valer para a prova. Mudanças mais recentes não entram, tá? Com relação a noções de direito e legislação aplicada, tem uma cobrança lá com relação ao item que aparece lá no meio do edital, falando do Estado, né, dos seus elementos essenciais, poderes, formas e sistemas de governo, e da Constituição quando se fala dos princípios e direitos fundamentais. Isso, de certa forma, já estaria no bojo do edital anterior, mas não foi tão explicitado quanto está sendo agora. Então, precisa de um certo cuidado com relação a esse item. Na teoria de contabilidade, a única coisa que a gente chama a atenção, que merece lá uma certa atenção, é o fato de que lá na teoria de contabilidade ele fala do reconhecimento dos itens, né, dentro das demonstrações contábeis, e agora ele fala reconhecimento e desreconhecimento. Então, isso estava subentendido nos editais anteriores. Agora ele fala reconhecer e desreconhecer, tá? Então também não é nada muito significativo. E aí a gente tem lá, com relação à legislação e ética profissional, a referência explícita à Lei 6.404 e também à Lei número 123, que é o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e as suas alterações superiores. A Lei 6.404, ela era mencionada na contabilidade geral, tiraram de lá e moveram lá para a legislação e ética profissional quando se fala da lei. Tá? Agora, a novidade é a lei número 123, que é a lei do simples, por assim dizer. Tá? Então, prestem atenção, porque tem 3 itens, pelo menos 3 itens, que a gente precisa ter muito cuidado com relação a eles. O primeiro, né, a questão lá do SPED, né, do Sistema Público de Escrituração Digital. O segundo, a questão lá da lei do Simples, a lei 123, e o terceiro, a atualização da legislação. Então, se houve alguma atualização da legislação, isso vai ser cobrado, tá? As atualizações, em geral, né, não são tão significativas assim, de um exame para outro, mas tem que prestar atenção com relação a isso. Depois, o conteúdo da prova continua o mesmo, está centrado exatamente nas mesmas áreas de conhecimento: contabilidade geral, contabilidade de custo, contabilidade aplicada ao setor público, gerencial, controladoria, as noções de direito e legislação aplicada, matemática financeira e estatística, a teoria da contabilidade, a legislação e ética profissional, os princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, auditoria e perícia contábil e língua portuguesa aplicada. Então essas são as mesmas áreas de conhecimento que têm sido cobradas e vão continuar sendo cobradas. E aí a gente faz aqui um aprofundamento dessas considerações, né, quando a gente fala lá que há a manutenção dos itens cobrados nos exames anteriores com pouquíssimas alterações, né? Há uma cobrança da legislação que está em vigor nos últimos 90 dias antes do exame. Agora, o exame, e isso aqui é importante, ele se permite usar textos similares às normas e à documentação a que faz referência a ementa. Então, nessa hora, você pode substituir belo por bonito, né, por assim dizer. Então, usa termos que se assemelham e que podem ser totalmente trocados. Cuidado, por quê?
Porque isto, né, o uso de termos equivalentes não invalida as questões, tá? Então, nessa hora, porque a legislação, a norma, lá o manual, não usava esse termo, usava outro. Essa é uma permissão que o CFC e a banca se dá de usar alguns termos que são equivalentes, né? E muitas vezes isso é colocado para criar uma certa dúvida em relação ao que está certo e o que está errado no texto da questão. Então, cuidado, termos equivalentes são válidos. Por quê? Porque a literalidade não é sempre seguida lá nas questões do CFC. Tá? Outra coisa é uma interdisciplinaridade frequente, o que dificulta, em alguns casos, até classificar a questão como sendo de uma disciplina ou outra. Então, lá na hora das questões, por exemplo, de auditoria, que a gente orienta aqui, que dá dicas, né? Ele simplesmente diz assim, olha, o auditor percebeu que houve uma classificação disso como passivo não circulante, né? O que o auditor faria? Bom, essa questão, ela fica lá naquela zona cinzenta entre a postura do auditor, que vai emitir um parecer com restrição, sem restrição, parecer limpo e tal, ou né, a questão da contabilidade, quando a gente fala da correta classificação dos itens lançados nas demonstrações contábeis. Isso é muito comum, até porque, como a abrangência lá da ementa ela fica restrita em função do número de questões, tem algumas questões que você fica na dúvida, pô, mas isso aqui é contabilidade, isso aqui é auditoria, isso aqui é o que, afinal de contas? Teoria da contabilidade? Então, né, isso é assim mesmo, né? Então, às vezes, classificar as questões é meio complicado. Bom, os resultados dos exames são significativos. Reparem que até 2017 a gente tinha um determinado patamar de reprovações. E aí a gente chama a atenção de vocês para o fato de que o volume de reprovações não deve assustar o candidato que se prepara bem. Muita gente subestima a prova. Tranquilo, principalmente a pessoa que está saindo lá, lá do ensino superior, acabou de se formar, tá tudo fresquinho na minha cabeça. Não tá. Você precisa fazer uma revisão criteriosa, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, até 2017, a gente estava num patamar lá de uns 73%, 74% de reprovação. Quando a Consulplan entra, esse patamar, na média, baixa para alguma coisa em torno de 65%. Essa variação parece pequena, mas considerando o número lá de pessoas que fazem a prova, isso faz com que a gente possa considerar que as provas elas ficaram pelo menos mais fáceis de serem tratadas, tá? E esse patamar, na média, ele continua se mantendo ao longo de 2019. Então, as provas, não é que elas são mais fáceis, mas, de repente, a própria elaboração das questões é um pouco mais tranquila. Então, prestem atenção nisso, né, como sendo um reforço de motivação para que você não fique apavorado com o exame. Bom, vamos continuar a falar sobre o exame. Foco do estudo. Prestem atenção. A gente fez um levantamento em função das áreas de conhecimento e se viu, em média, quanto é que cada área de conhecimento absorveu do total de questões que foram elaboradas nos últimos exames, né, nos últimos 2, 3 anos. Tá? E aí a gente vê que contabilidade geral, é claro, o CPC, os pronunciamentos contábeis, né, é tema de 34%, né, da prova. 1/3 da prova gira em cima de contabilidade geral e dos CPCs. E aí a gente destaca o seguinte, quando a gente vê lá isso, tem que se fazer um estudo, montar uma estratégia para a prova em função do esforço-benefício que você vai ter ao se preparar em cada uma dessas matérias. Muitas delas, elas têm, vamos dizer, uma área de interface ou uma área comum. Mas preste atenção. Olha, quando a gente vai falar de contabilidade de custos e gerencial,
o conteúdo ele é reduzido, ele é pequeno. Você vai lá olhar os itens que aparecem na ementa, são poucos. E é assim, não é assim, quando você tem que estudar, estuda tudo, e esse tudo é monstruoso. Não, o conteúdo é realmente reduzido. E ele absorve, esse item, 14% lá das questões da prova em média. Então é assim, se você está querendo mais foco no estudo, olha para questões desse tipo. Você estuda pouco e tem uma participação relativamente grande, né? 15%, quase 15%, é legal. A mesma coisa acontece com perícia contábil. Acontece 4%. 4% aparece uma questão só. Mas perícia contábil é um negócio que você estuda duas normas, né? Um pouquinho mais do que isso, e já está preparado para acertar uma questão. E uma questão faz diferença no escopo de 50 questões. Então, é assim, na hora de você estudar, tem que ter o foco. Sem sombra de dúvida, a contabilidade geral você tem que saber. Mas a contabilidade geral é uma coisa que você vem estudando ao longo de todo o seu curso e tal. Então, é mais ou menos uma coisa natural você estar preparado para isso. Mas quando a gente vai ver os outros itens, foca no esforço que você tem para atingir mais pontuação. E aí a gente destaca, no sentido oposto, a questão lá das noções de direito. O conteúdo é extremamente vasto, detalhado, cheio de itens. E quando você vai ver, as questões lá referentes a noções de direito correspondem a 6% da prova, em média. Então, no máximo, 2 questões, né, para fazer a média, né? Então, você tem que estudar uma enormidade para ganhar um pontinho. Então, o que a gente diz é, se você tiver com pouco tempo para fazer uma boa revisão e tal, priorize aqueles itens onde o conteúdo ele é menos extenso, porque aí você tem uma relação de custo-benefício para marcar ponto melhor. E aí você tem que se lembrar, você precisa acertar 50% da prova. E 4 tópicos principais somam 72% da prova, quase dizer, 3/4 da prova estão centrados nas questões que dizem respeito à contabilidade geral, a contabilidade de custos, que a gente recomendou que você preste atenção nisso, a teoria da contabilidade e a legislação e ética. Continuando, uma disciplina mais recente, quer dizer, não é que ela surgiu agora, mas ela tem sido destacada, foi inclusa, né, de uma maneira mais recente em relação a todas as outras, é a disciplina de teoria de contabilidade, a teoria da contabilidade. E aí, ela dá importância às escolas de contabilidade, a filosofia por trás dos métodos de partidas dobradas, ao plano de contas e às suas visões, né, orçamentária, patrimonial e também a estrutura conceitual, né, da contabilidade como um todo. Então, essa parte da história da contabilidade, que a gente destaca lá como sendo um dos 4 pontos principais que é cobrado na prova, isso daí merece a sua atenção. Cada ponto que você consegue é mais próximo que você fica da aprovação, que é isso que você quer no final. Você não precisa gabaritar a prova, você precisa acertar 25%, não, 25% não, 25% das questões ou um pouco mais, tá? Então, fica tranquilo com relação a isso, tá? Bom, o que mais que a gente chama a atenção? Índices de erros, cuidado, tá? Quando você estiver dando respostas, né? Controladoria bate recorde. Controladoria é basicamente conceitos que estão ligados a bom senso, mas às vezes fica meio complicado. E aí, na hora de você manter a calma para dar a resposta, você perde o foco e aí é o recorde absoluto de erros. 87% de erro, em média, em cima das questões de controladoria. Depois vem contabilidade de custos, que a gente destacou. Tem uma ementa bem enxutinha, os itens são poucos, então se você estudar, você não tem justificativa para errar 74%.
Aí depois vem a contabilidade aplicada ao setor público, que essa é um pouco mais complicada, porque tem nuances que a gente precisa considerar com relação aos aspectos do setor público, e isso pode dificultar, porque nem todo mundo está trabalhando lá em órgãos municipais, estaduais ou federais, e isso às vezes dá uma complicação maior, até esse índice de erro se justificaria. Aí vem contabilidade gerencial, que também é outra coisa mais tranquila, não é tão complicada assim, que é basicamente análise de balanço. Então, conhecer aqueles índices de liquidez, índices lá de endividamento, né? É uma coisa relativamente tranquila em termos de conta. E o que mais chama a atenção é o seguinte: o grande bicho-papão, né, em termos de estudo de maneira geral, não é contabilidade, é matemática e estatística. E quando a gente vê matemática financeira e estatística, tem um índice médio de erros, essas questões, inferior aos temas centrais de contabilidade. Quer dizer que o pessoal, né, ou se apavora ou não está, né, fazendo a revisão adequada para responder as questões. Né? E aí a gente também chama a atenção do seguinte: matemática e financeira e estatística, cai uma questão na prova. Então esquece isso e vai direto para aquilo que interessa. Essa é a estratégia legal para você se preparar e lembrar, nesse concurso você não está competindo com ninguém a não ser você mesmo. Você tem que ultrapassar a marca das 25 questões ou chegar lá e, fim de papo, você consegue lá ser aprovado. Ainda, foco de estudo. Estude muito questões comentadas das provas passadas. Ocorre repetição das questões ou questões muito parecidas. E então, é assim, já aconteceu do CFC repetir exatamente a mesma questão um ano depois. Então vale a pena. Pega lá a base de dados de questões do Aprova e estuda isso, porque isso aí é uma maneira campeã de você ganhar experiência e ter maior chance de acerto. Existem pontos do edital que simplesmente também nunca foram exigidos. Então, não estude tudo. Estuda aquilo que parece mais, que é cobrado mais. Então, aquela tabelinha que a gente mostrou para vocês, ela é fundamental para você orientar o teu ritmo de estudos e o teu esforço. Um exemplo que a gente dá é o Decreto-Lei 1040, lá de 1969, que nunca foi cobrado no concurso. Não, que concurso nada, na prova. Então, esquece isso, né? É um concurso sim, mas é um concurso de você para com você mesmo. Então, não vai nessa de ficar querendo estudar tudo. A gente diz, né? Prepare-se. Lembrem, a prova acontece no dia 19 de abril, dia do índio. Então, é assim, não vai dar uma de herói e tentar estudar tudo que tem lá no edital, porque de repente você desperdiça esforços, tá? Então precisa ter uma estratégia. Monta um cronograma de estudo das etapas e tal, para que você consiga vencer esse período que tem até o dia 19 de abril de uma maneira bastante tranquila. A outra coisa que a gente fala é com relação à estratégia para executar a prova. Então a gente recomenda uma estratégia de 3 varridas, 3 visitas à prova. Na primeira, você resolve aquilo que você sabe e é de resposta rápida. Ah, eu sei isso aqui e a resposta é essa. Marca. Acabou. Elimina essas questões. Aí faz uma segunda varrida. Nessa segunda varrida, você vai pegar aquilo que você sabe e que é de resposta trabalhosa. O que é essa resposta trabalhosa? Você conhece direitinho, mas você vai ter que fazer algumas contas, vai ter que montar um quadro lá de evolução de um determinado comportamento. Então você vai lá e trabalha esse segundo bloco de questões. Aí na terceira e última varrida, identifica sempre a letra que você menos marcou nas questões, que já estão respondidas, né? E aí é legal, se você já tem certeza de que aquelas questões que você respondeu, você sabe, já passa no gabarito. E aí, como existe um equilíbrio entre as alternativas de gabarito, escolhe para chutar aquilo que você não tem a mínima ideia, aquilo que você não consegue eliminar nada em cima
da letra que você menos marcou. Essa é a melhor orientação para o chute cego, para aquele chute que você não sabe o que você vai fazer. A gente ainda chama a atenção para mais um item. Cuidado, valorize a taxa de inscrição do exame. Não é tão caro assim, mas para algumas pessoas isso é um sacrifício. Então, nessa hora, presta atenção. A prova tem o curso que você precisa para ser preparado para esse exame. Aqui, no Aprova, você estuda de uma maneira focada, objetiva, em cima daquilo que efetivamente caiu na prova. Presta atenção nisso, né? Você vai ter acesso a um banco com todas as questões que já apareceram no exame. Então, acessa o site do Aprova, confira lá todo o suporte que o Aprova tem dado ao longo, né, das edições do concurso e se prepare conosco, porque a gente tem todo um trabalho direcionado para aquilo que efetivamente cai na prova. Então, aqui você vai conhecer os detalhes e os segredos para ser aprovado. Segredos simples, né? Quando a gente fala segredo, é aquela coisa que, de repente, no dia a dia, no calor da preparação, você não presta atenção. E aqui a gente chama a atenção. Finalmente, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Vale a pena você se preparar. E aí a gente chama a atenção de vocês para o fato de que a boa preparação, e você tem tempo para isso, né, vai garantir que você passe nessa prova. Não é difícil. E a gente, né, sem nenhuma sombra de dúvida, diz para vocês, o maior inimigo dessa prova não é a dificuldade das questões, não é a extensão do enunciado. É uma pequena, uma limitada estratégia de preparação para a prova. Então, se prepare de uma maneira adequada, siga as dicas que a gente dá aqui nos comentários das questões e tal, e você certamente vai sair lá no dia 19 com a certeza de que foi aprovado. Até lá, ficam os nossos desejos de bons estudos, uma boa preparação e conte com a gente para dar todo o suporte que vocês precisam. Até breve.